ação também é do presidente francês Emmanuel Macron, né? Tem, exatamente. Vamos colocar na tela aqui a publicação feita por Emmanuel Macron na rede social X, o antigo Twitter. Ele diz o seguinte: a abertura da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã traz consequências graves para a paz e a segurança internacional. Neste momento decisivo, todas as medidas estão sendo tomadas pela segurança do território nacional e daquela dos nossos compatriotas, tal qual dos nossos interesses no Oriente Médio. A França se coloca igualmente pronta a destacar todos os meios necessários à proteção dos seus parceiros mais próximos diante das suas solicitações. A escalada é perigosa para todos. Ela deve parar. O regime iraniano deve compreender que ele não tem outra opção que além de tratar de uma negociação para colocar ao fim o seu programa nuclear e balístico, também como seus atos de desestabilização regional. Isso é absolutamente necessário para a segurança de todos no Oriente Médio. O povo iraniano também deve poder construir o seu próprio futuro livremente. Os massacres perpetrados pelo regime islâmico o desqualificam e precisam que a palavra seja levada a todo o povo o quanto antes o melhor. Fiel aos seus princípios e consciente das suas responsabilidades internacionais, a França pede uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU e Emmanuel Macron finaliza afirmando estar em contato com parceiros, lideranças na região do Oriente Médio. Informação também que chega agora há pouco, Nonato, que o exército de Israel iniciou uma nova série de ataques aéreos contra o Irã, principalmente na capital Teherã, em locais onde, segundo o exército de Israel, lideranças do governo iraniano e do exército estariam se reunindo neste momento. Os outros ataques do Irã contra o Irã haviam começado durante a madrugada, ainda por volta das 2, 3 da manhã aqui no horário de Brasília, mas agora o exército de Israel fala que uma nova onda já teria começado, então, um pouco mais cedo para preservar o elemento de surpresa também contra as autoridades do regime iraniano. Essa informação, então, que a gente ainda aguarda mais detalhes sobre o ataque à residência de Ali Khamenei, conforme as imagens aéreas divulgadas pela Airbus mostram que a residência oficial do líder supremo do Irã na capital do país teria sido atingida, mas o paradeiro do líder supremo, do Ayatollah Ali Khamenei, ainda é incerto. Não há informações sobre a presença de Ali Khamenei na capital Teherã, sobre o estado de saúde do líder supremo. Eu queria incluir a Jess também, Peixoto, nessa conversa agora, porque a fala do presidente Emmanuel Macron, vamos acionar o Conselho de Emergência da ONU. Realmente, Jess, a gente sabe que há muito tempo a ONU já não interfere em nada, né? Nessas questões, não significa nada. Então, por isso Trump cresceu e por isso também Trump está cada vez mais distante da União Europeia, já não tem mais uma conexão, a OTAN também perde força. É realmente uma nova ordem mundial que esses organismos não fedem nem cheiram mais, né? Como costuma dizer na palavra. Mas, Márcia, você está corretíssima. Quando o presidente francês fala que vai acionar, assim, essa vai ser a reação, é simbólico, é interessante, é um ponto de atenção. Mas a questão é, o que eles podem fazer? A diplomacia aqui, ela vai acontecer muito mais diretamente entre esses países. Veja que este é um ataque coordenado e esse é um ataque mais incisivo do que aconteceu no ano passado. E que a resposta também está sendo bastante incisiva. Então, é uma situação de tensão que, por mais que o Conselho de Segurança vá se reunir, vá fazer ali cada um dar a sua visão, opinião, quem sabe propor uma solução, mas lembrando que os principais países do Clube dos 5 têm poder de veto. Então, numa situação ali, eu acho que é bem provável que os Estados Unidos vete uma medida ou que a Rússia vete uma medida oposta. Então, não tem uma condição fácil aqui de resolução a partir desse mecanismo. O mundo está vendo hoje mais uma prova do quão obsoleta e pouco influente, pouco eficaz é a Organização das Nações Unidas. E é ponto endereçar isso, transformar e caminharmos para uma melhoria, para um aprimoramento desta ferramenta. Mas aqui, Emmanuel Macron, veja que ele não faz uma crítica ao ataque.
Muito pelo contrário, se ele escolhe atacar algo, é o próprio regime iraniano, ressaltando os problemas em relação ao terrorismo, em relação aos direitos e tantas outras questões. Então, ele não faz aqui um juízo de valor sobre a postura dos Estados Unidos. Por quê? Porque nesse momento ele sabe que talvez exista uma oportunidade também de desarticular um país que financiou e financia bastante terrorismo que afeta constantemente a França. Agora 9h22. Repita. 9h22. O Túlio Nassa segue com a gente também analisando esses aspectos todos dessa ação americana em território iraniano. Ô Túlio, como é que você viu essa declaração do Macron? E eu vou nessa mesma linha que a Márcia perguntou para a Jess. A ONU ainda tem relevância nesses cenários? E a gente pergunta isso porque os Estados Unidos acabam nem tomando consciência de que a ONU existe, né? Pois é, Nonato. Vamos dividir então em duas partes a sua pergunta. Primeiro, sobre o Macron. Lembra que Maquiavel falava que o político sempre tem dois discursos? Um que é para a galera, para o povo, e outro que corre nos bastidores. Evidentemente que Macron está fazendo isso, né? De forma até hipócrita, está dizendo, olha, eu realmente me solidarizo com o povo do Irã, mas eu quero que o povo do Irã livremente decida o seu futuro. Ora, como é que o povo do Irã livremente vai decidir o futuro dele? De que forma que o povo ali desarmado, sofrido, vai conseguir se rebelar contra um governo ditador de 50 anos? É evidente que há uma omissão criminosa dos países europeus, da própria comunidade internacional, e não se assenhorar da situação, não realizar intervenções no Irã que deveriam ter realizado. Aliás, a própria ONU foi aquela mesmo que, depois da Segunda Guerra Mundial, disse que contra a violação de direitos humanos não existe o argumento da soberania. Por isso é que no julgamento de Nuremberg condenou os nazistas. Os nazistas estavam falando que eles agiram de acordo com a soberania deles. E a ONU disse não. Quando a questão transpassa os direitos humanos, viola direitos humanos, é necessária uma intervenção. E tanto Macron quanto a ONU foram omissos. Os países europeus ali que lideram essa diplomacia foram omissos. E por essa razão abriu espaço para um Donald Trump realizar essas intervenções. E o que a gente critica Donald Trump não é a intervenção em si, é o objetivo, é o futuro. O que ele quer fazer depois da intervenção? É preciso reconstruir, portanto, um país que será arrasado. E quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Os países mais fortes do mundo não querem fazer isso. E nós precisamos apontar o dedo e cobrá-los sobre isso, de forma veemente. Aliás, conta que já está alta, Márcia e Túlio, em relação à faixa de Gaza, que precisa ser reconstruída. Pois é. Ucrânia, que também precisa ser reconstruído, são mais de 600 bilhões de dólares. E eu quero relembrar também o Conselho de Paz do Trump, que ele quer bilhões ali para poder funcionar. Para funcionar. Então, haja dinheiro para a gente lidar com tanta guerra que vai aparecendo no mundo atualmente. É um cenário que, como você destacou, uma nova ordem mundial, mas essa ordem mundial está tendo aí muito gasto aparentemente, viu, Marcelo? Pois é, ao invés de gastar com a paz, né, Nonato, gastam com a guerra. É isso que me indigna também nessa situação. Mas é uma guerra de muitas camadas, né, que passa por religião, passa por geopolítica, passa também por uma questão de tomada de território, econômica, petróleo. Então, são muitas camadas que a gente está discutindo hoje aqui com vocês. 9h